Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que topou participar com a gente aqui desse papo, no sábado de manhã, né? A gente podia estar fazendo tanta coisa e a gente está se preocupando aí com o nosso futuro. Então, vamos falar aqui hoje sobre os caminhos para a aposentadoria. E eu queria agradecer especialmente ao Matheus e à Raquel que toparam esse desafio de falar aqui com a gente, sobre esse assunto. Essa primeira parte da conversa vai ser gravada, tá? E na sequência a gente a gente para a gravação para todo mundo poder participar. Combinado? Bom, eu sou André Araújo, sou planejador financeiro CFP, especialista em investimentos, consultor de valores imobiliários e atuário. Atuo há mais de 10 anos e atuo há mais de 10 anos no mercado segurador. Matheus? Pessoal, meu nome é Matheus Daniel. Sou. Tá me ouvindo, André? Sim, pode continuar. Pessoal, meu nome é Matheus. Sou planejador financeiro independente, especialista em investimentos CEA, assim como o André, consultor CVM e ex-bancário por 12 anos. Vou me apresentar aqui também, então estou aqui a convite do André, já agradecendo, e sou atuária de formação, eu trabalho na área há mais de 15 anos já, e minha especialidade é em previdência complementar fechada, então focada em fundos de pensão. Gente, eu peço mil desculpas porque eu achei que eu estava gravando a tela, estava mostrando minha tela e não estou. Mas acho que agora vai. Estão vendo a tela agora, né? Sim, André, tá certinho. Beleza. Bom, então vamos começar. Matheus. Então, pessoal, os assuntos abordados aqui em nenhum momento deve ser considerado como recomendação de investimento, seja renda fixa, previdência, investimentos, renda variável. Porque aqui nós vamos conversar, ter um bate-papo, tá? E apesar de a gente ter entendimento e eu e o André podemos falar sobre, né, mais especificamente, sempre investimento é algo pessoal, tá? Então, aqui é uma troca, uma partilha de conhecimento e experiências, da nossa vivência e do nosso dia a dia. Então vamos começar, né? Falar aí LCI, LCA, CDI, CDB, Selic, Copom. Todo mundo acordou no sábado com vontade de falar desse assunto aqui? Acho que não, né? Vamos cortar desse papo hoje essas siglazinhas chatas e sair do tecniquez. Claro que alguma coisa a gente vai ter que ser técnico, mas a gente vai tentar ser o mais prático possível para não ficar esse assunto chato do mercado financeiro. Antes da gente falar de planejamento de aposentadoria, a gente tem que começar com algumas premissas, né, pessoal? Então, pode ir que a gente tem uma pergunta da Edilene. Lene, pode fazer a pergunta. Ah, tá. Que tá aparecendo aí. Bom dia, gente. Bom dia, seja Como, bem-vindo. como... Obrigada, André. Que ótima essa oportunidade. Como o André aí, o Matheus, tem vários colegas aqui também, planejadores financeiros, e a gente está sempre junto nesse conhecimento, né? Bom, essa é a grande, para mim, questão, né, quando a gente fala de olhar para o futuro, né? E justamente esse conflito que todo mundo tem, né, de equilibrar o presente, porque a gente tem que viver o presente, não tem como deixar de viver o presente, né? Mas também ter esse olhar para o futuro, né? E eu acho que é a grande questão. Tem muita gente que fala, eu não sei quanto que eu vou viver, quanto tempo de vida eu tenho que aproveitar o agora. É uma forma de pensar, né? E a outra forma é quem só pensa no futuro também e não vive o presente, que também não é alguma coisa saudável, como saúde mental, eu olhando como saúde mental, né? Enfim, a vida tem que ser. E aí a palavra-chave é o equilíbrio, né? Então, essa é a grande pergunta, questão que os clientes fazem, que a gente mesmo se faz para a nossa própria vida, porque a gente é planejador, mas a gente também tem a nossa vida financeira, né, para cuidar, que é olhar para esse futuro, mas também viver o presente, né? Realizar os projetos de vida do dia a dia, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ao mesmo tempo cuidar dessa caixa, que eu falo que é uma caixa
grande, né? A maior caixa a gente tem que constituir, uma caixona enorme, que é esse fundo de recursos para viver uma vida, uma longevidade um pouco com tranquilidade, né? Sem depender do INSS, sem depender de filho, sem depender de ajuda. Enfim, essa é a grande pergunta e minha questão aí para a gente discutir com vocês todos aqui presentes. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você pela pergunta, tá, Edilene? Então, assim, para a gente começar a responder tua pergunta, né, a gente tem que pensar que são alguns passos que a gente tem que chegar nisso, né? Então, pode. A primeira coisa é assim, ok, quero me aposentar bem. Não adianta você pensar na tua aposentadoria. Alguns casos aqui vão ter pessoas que vão se aposentar daqui 5 anos, 10, que é para aposentadoria em um curto prazo. Mas outros vão ser daqui 20, 30, talvez alguém com 40 anos. Então, primeiro a gente tem que estar com as contas em dia, organizada. A gente tem que estar bem financeiramente no hoje. Não dá para pensar só lá na frente. Mas vai vir aí o ponto da Edilene que não dá pra gente pensar só no hoje. Então pode. Para isso, para não pensar só lá na frente, mas também no hoje, a gente tem que pensar o seguinte, que para viver um hoje bem, a gente tem que ter segurança. Então a gente tem que ter uma reserva para uma emergência. E aqui, gente, pode ser o quebrar o celular, bater o carro, estourar um cano na tua casa. Eu acho que ninguém quer que se aconteça um imprevisto, mínimo que seja, você tem que pedir dinheiro para alguém, pegar o empréstimo, porque tudo isso vai desorganizar tuas contas. Então a gente tem que criar essa reserva, né, para fazer esse crescimento. Pode ir, André? Nisso tudo, independente se você vai ter sua aposentadoria daqui 5 anos ou daqui 40, todos nós temos planos e sonhos que a gente quer realizar no caminho. Então, desde viajar, trocar de carro, ter filhos, reformar a casa, tudo isso que a gente quer fazer. Então, assim, o grande ponto aqui é que nós temos que fazer esses planejamentos, nós temos que organizar, colocar no nosso orçamento tudo isso, de uma maneira que o nosso futuro, aposentadoria, os nossos sonhos de curto, médio e longo prazo, não afetem também o nosso bem-estar de dia a dia. Isso quer dizer, o hoje tem que pensar no amanhã, mas o amanhã também tem que pensar no hoje. É esse equilíbrio que a Edilene busca. E veja, não é simples. Para ninguém que tá aqui, independente do planejador que seja. Algumas formas, gente, da gente facilitar a vida, tá? É a automatização de aportes, tá? A gente vai tocar em alguns aqui daqui a pouco que são programados, né, mais simplesmente, mas a grande vantagem aqui é automatizar aporte. Vamos lá. Quem não gosta de pagar um carnezinho para viagem, para trocar um eletrodoméstico, é você automatizando aquela compra. A diferença é que em alguns casos, na maioria das vezes, a gente usa antes e paga depois. Então, a gente pode mudar isso, programar ali para uma aplicação X, algo mais simples, essa automatização. Poxa, eu quero viajar, eu quero fazer essa viagem com a minha família. Então vamos programar ali, fazer essa transferência automática e eu não vou viajar agora, eu vou viajar daqui 6 meses, um ano. Então você passou pelo caminho difícil primeiro, aproveitou depois. E daí você pensa na próxima. Então isso também facilita a tua vida. Essa automatização de aportes, tanto para aposentadoria quanto para a realização de cada um dos sonhos. Pode ir, André. Aqui um ponto extremamente importante, tá, pessoal? A gente sabe que hoje, mundialmente, nós temos um mal que a gente conhece, que é a inflação. E então a maior parte, né, da população mundial hoje vive ali no limite. Ah, se eu tiver um aumento, eu preciso comprar aquilo. Mas no mundo ideal, tá, a gente tem que buscar que esses aumentos de rendas não virem gastos, não virem padrão de vida, tá? Porque você sempre vai querer trocar de carro, jantar melhor, comer melhor, ter uma roupa melhor. Só que se hoje você ganhou R$ 1.000 a mais e começou a viver com R$ 1.000 a mais agora, daqui 6 meses você vai estar precisando de mais dinheiro, que nunca é suficiente. Então é importante a gente sentar. Tive um momento hoje, esse R$ 1.000, vamos programar? Vamos usar o histórico anterior ali, automatizar aportes? Vamos por 6 meses para acelerar a viagem, para acelerar a troca do carro, se for o caso, pensar um pouquinho na aposentadoria. Você vai ver que vai fazer menos falta do que você realmente imagina, e com o tempo você vai falar, poxa, eu não precisava daquele carro ou daquele momento, ou eu precisava, mas eu vou comprar à vista porque não vai afetar no meu orçamento,
não vai me afetar nos demais planos. Então, a gente pode fazer tudo de uma forma mais organizada. Pode, André? E pensando em aposentadoria, tá? A gente, como eu comentei, tem gente que falta mais tempo, outros menos tempo. Mas aqui um racional importante, tá? Hoje, a idade de aposentadoria, homens, 65 anos, por base, a gente tem que pensar o seguinte, que 65 anos, muitos estamos novos, com muita qualidade de vida, podendo viajar, querendo realizar outros sonhos, fazer coisa que não fez antes, né? Então, assim, um momento que pode ser usado, às vezes, com a renda da aposentadoria ou com outras fontes de renda que a pessoa venha a ter, é utilizar esse momento de renda, entre aspas, extra, não para aumentar o padrão de vida só por aumentar, mas para reduzir nosso ritmo de trabalho, aumentar nossa qualidade de vida, que é algo extremamente importante, que é a busca do equilíbrio. Então você vai buscando esse equilíbrio em cada fase da tua vida. Tem uma renda extra, opa, posso trabalhar um pouco menos, aproveitar esse meu momento por X situação? Aproveite. Mas não precisa você aumentar o teu padrão de vida, porque o baixar é sempre mais difícil. Pode, André. Obrigado, Matheus. Eu vou chamar uma outra pergunta aqui, da minha amiga Denise. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o INSS em si, mas vai lá, Denise, faz sua pergunta aí. Oi, André. O... É para eu destravar o vídeo aqui? Sim, Não. sim, pode ser, deixa eu destravar. Só você destravar. Vamos lá. Já tentei, mas não tem problema. Vamos sem vídeo. Já tentei destravar, mas não tá indo. Mas não tem problema. Aqui. Tá. Obrigada pela oportunidade. A minha pergunta foi baseada exatamente nessa dúvida sobre será que a gente vai ter mesmo INSS? A gente ouve muito falar, né, que o INSS vai quebrar porque a população está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais e está tendo muito menos filhos, né? Então, a minha pergunta é se é verdade que o Renda a Mais foi criado porque o governo sabe que a Previdência vai quebrar. Excelente pergunta e muito difícil, né? A primeira parte foi por isso? Eu não sei a resposta se foi ou não, tá? Eu sei que o Renda Mais foi um produto que está democratizando muito a aposentadoria para além do INSS. E aqui eu vou colocar a minha opinião pessoal sobre o INSS, não sei se é a opinião do Matheus e da Raquel, mas é só minha. E o INSS, ele é uma ferramenta que tem um papel fundamental de proteção social. Agora, se a gente for pensar nele como aposentadoria, a gente tem que tomar certos cuidados, sim. Vamos pensar, por exemplo, pensa nos nossos avós. Nossos avós, eles tinham lá muitos irmãos, oito, às vezes 8, 10, mais de 10 irmãos. Agora, pensa num casal jovem. O casal é de seus 30, 40 anos. É difícil você pensar num casal jovem com muitos filhos, né? Então, antigamente, tinham muitas pessoas para sustentar a base, para sustentar os aposentados. Então, tinha muita gente contribuindo e pouca gente aposentada. Agora está se invertendo. Então, tem muita gente aposentando, a gente está vivendo muito mais e pouca gente contribuindo. Então, assim, é difícil pensar que essa conta vai fechar no futuro. É, Quando eu vou fazer um planejamento de aposentadoria, eu levo sim em consideração o INSS, mas eu não levo o INSS, não levo em consideração com as regras de hoje. Eu sempre uso o contexto de cada pessoa, caso a caso. Então, por exemplo, se a gente está pensando numa pessoa que já tem seus 60 anos, para mim parece razoável que as regras não vão mudar muito daqui até essa pessoa se aposentar. O que pode acontecer é que, eventualmente, ela vai perder o poder de compra porque o INSS pode não cobrir a inflação. Agora, se a gente estiver falando já de uma pessoa que tem 30 anos e quer se aposentar, pô, em 30 anos, será que não vão ter muitas mudanças daqui até lá? E aí, para responder essas perguntas que eu fiz também, junto com a sua, Denise, eu coloquei aqui uma pesquisa do Banco Mundial que fala que para o sistema público de previdência social, para o sistema de previdência social do Brasil continuar sustentável, as regras que tem hoje, de acordo com as regras que tem hoje, em 2040, a aposentadoria já teria que ser aos 72 anos.
e em 2060 já teria que ser aos 78 anos. Esse estudo ainda fala que uma mudança tão drástica é muito difícil de acontecer, né? Então, assim, se a gente vê alguns países que tentaram ter mudanças muito drásticas, principalmente na Europa, a população não aceitou muito bem. E com certa razão, né? Porque as pessoas fazem as contribuições imaginando que vão ter um benefício e no fim, e na hora que precisam, não vão ter. Então, assim, é um conjunto bem diversificado de reforma que precisaria acontecer para que, para que o sistema fique de pé. Então, assim, não é que a gente não acha que o sistema vai ficar de pé, a gente só acha que ele não vai ficar de pé do jeito que está. Não sei se consegui deixar claro o meu ponto de vista, Denise. Vamos continuar aqui, então. A gente pensou agora em explicar de forma mais didática alguns caminhos para a aposentadoria. Então, o que que a gente pensou? Caminho, como é que a gente faz para ir caminho e estrada? Então, vamos fazer um paralelo dos caminhos com as estradas. Então, vamos pensar, a gente está num ponto A e a gente quer chegar num ponto B. O que que é esse ponto A? Ponto A é onde a gente está hoje e ponto B é onde a gente quer chegar, na aposentadoria. Para chegar lá, a gente pode usar várias estradas, pode ir trocando de estradas, usar várias ao mesmo tempo, desistir de uma, ir para outra. É bem livre essa parte. E assim, pessoal, qual que é a estrada aqui que a gente tá conversando hoje, principalmente começando por ela? O INSS. Essa aqui, como brasileiro, né? Todos participamos dela. Então, assim, somos muitos brasileiros. Então, é uma estrada cheia, com muito congestionamento, buraco. Tem algumas coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, se vai interditar, se vai ter acidente. A gente não tem essa informação. A gente não consegue ver isso claramente, tá? Vamos chegar no destino final, se Deus quiser, tudo certo, chegaremos, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer, muito possivelmente, como o André bem comentou. Regras vão mudar, a estrada vai mudar, vão ter novas situações. Só que qualquer um que está nessa sala pode fazer por ela. Essa aqui é aquela coisa assim. É o que todo mundo fez. Então aqui segue o caminho. Isso aí. Agora, essa estrada que o Matheus falou é a estrada que a gente está chamando de 1, que é a do INSS, né? Vamos pensar agora numa outra estrada. A gente vai numa estrada que ela tem um pouquinho de buraco, ela tem algumas curvas, mas poucas, tá? E qualquer um pode dirigir por ela. Essa estrada aqui é como se fosse um investimento em renda fixa. Você ir no caminho da renda fixa. Você vai numa velocidade mais tranquila, você deve chegar lá, mas você não vai correr muito. Então a gente pensou que essa estrada você estaria com uma velocidade mais ou menos aí de 80 por hora. Para quem tem um pouquinho de noção de velocidade, sabe que é razoável viajar numa estrada a 80 por hora, mesmo para quem não é um motorista muito experiente, né? É, Agora, se a gente. Vamos passar para a estrada 3. A estrada 3 ela é uma estrada parecida com a estrada 2. Ela tem pouco curva, pouco buraco, só que você não consegue ir sozinho. Você precisa do motorista para dirigir o ônibus para você. Mas qualquer pessoa pode comprar a passagem para ir nesse ônibus, tá? Em geral, ela vai ser um pouquinho mais devagar que a estrada 2. E aqui é nosso paralelo desse devagar porque quando você está comprando desculpa, a gente está falando aqui de um PGBL e VGBL, que são produtos de previdência. Quando a gente está comprando isso, a gente está pagando uma equipe para gerir o nosso dinheiro. Quando a gente paga, a gente vai investir menos. Por isso que a velocidade é um pouquinho mais baixa. Mas eu vou explicar um pouquinho no próximo slide que vão ter vantagens que pode fazer com que você vá mais rápido do que ir direto na renda fixa. Pensando aqui numa nova estrada, a estrada 4, ela é parecida com a estrada 3, tá? Ela é um pouquinho mais rápida que a estrada 3 e mais devagar que a estrada 2. Só que nela também você só pode ir de ônibus, mas não é qualquer pessoa que pode ir no ônibus. Esse ônibus ele é como se fosse um fretado por uma empresa ou por uma ordem, por exemplo, a OAB. Você vai um pouquinho mais rápido do que a 2, do que a 3. Por quê? Porque lá quem gere, não, a gestão é feita sem fins lucrativos. E a Raquel vai explicar isso para a gente logo na sequência. E, pessoal, a quinta estrada
É aquela estrada sinuosa, onde você não consegue ver a curva logo adiante, só que ela tem uma grande vantagem nisso. Você pode andar na velocidade que você quiser. Freeway. É uma estrada que quando você não vê a frente, os mais inexperientes vão querer andar 10. Mas quem, ou por veículo que tá usando, ou por experiência, vai andar a 200, 200 e pouco, né? A gente sabe que tem essas opções às vezes. Essa estrada é da renda variável. Então, assim, você vai ter riscos, você vai ter oscilações. Então, isso pode te levar para situações boas, maior rentabilidade, como perdas, tá? Então, essa estrada, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas situações serem analisadas nela, e é sempre indicado uma estrada para quem tem muita experiência, principalmente para quem quer andar em alta velocidade. E isso, a gente teve algumas perguntas, né, André? Pode ir. Aí, A primeira Tarso. pergunta que vamos conversar é do Tárcio. Tarso está por aí. Chamei ele para se Tô. Confirmar. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? Tava com dificuldade para destravar o som aqui. Bom, vamos lá. A minha pergunta é sobre renda variável, né? Isso para mim sempre foi um bicho de sete cabeças aí, principalmente pelo desconhecimento que eu tenho sobre o tema, né? Mas nesse sentido, a renda variável é segura para investimentos focados em aposentadoria? Acho que é a pergunta de muita gente aí, né? Valeu, galera. Não, maravilha, Tárcio. Obrigado pela pergunta, tá? Então, assim, o que é seguro, né, para renda variável e aposentadoria? Porque na aposentadoria todos queremos segurança, tranquilidade, paz. Mas veja, o principal fator de renda variável, como eu comentei ali na Estrada Sinuosa, são dois. Tanto a questão de experiência e estudo. Então, nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que buscar isso, né? E junto com isso vai vir o perfil de risco. Então, quem gosta de dar em estrada sinuosa, gosta de dirigir, vai pensar, poxa, mas eu gosto de fazer curva, é uma vista mais linda. Só que a pessoa tem que estar segura e estar ali. Tem que fazer isso bem feito. E são momentos de vida. Vamos lá, nós temos aqui pessoas de várias faixas etárias, talvez os mais jovens falam, não, eu quero ir rápido, chegar rápido. Quer fazer a viagem, ele não quer olhar a paisagem, ele só quer ir. Mas quem é mais velho quer curtir com a família. Então prefere um pouco mais de calma. Então, na renda variável, Tarso, isso a gente coloca junto no seguinte sentido. Quantos anos tem o Tarso? Ah, o Tarso está com 20. Ele pode correr mais risco se estiver no perfil dele, vamos usar um limite. E com o tempo, nós vamos reduzindo esse risco à renda variável, por quê? Possivelmente você já acelerou a tua rentabilidade, já teve ganhos maiores e com isso você conseguiu chegar mais próximo dela. Chegando perto da tua aposentadoria, vamos buscar um pouco mais de calma, vamos mais tranquilo. Estamos chegando no destino. Não vamos agora, vamos lá, pegamos o trânsito, tivemos todos os problemas na viagem e no final, nos últimos 50 quilômetros, vamos querer acelerar muito acima de um local que não vai dar. Então, porque aqui a gente não vai ter como recuperar tempo. Então, nós temos que pensar isso, que na renda variável, para aposentadoria, nós temos que entender nosso perfil, ter estudado bastante e ter experiência. Então, nós temos que seguir isso, tá? Acho que é de extrema importância, tá? Além da pergunta do Tarso, nós temos mais uma, né, André? Eu acho que a Rúbia não está aqui, então eu vou fazer a pergunta que ela mandou para a gente, que é: ter imóveis para alugar é uma forma de renda? Sim, é uma forma de renda, mas por que eu estou falando como renda variável? Eu aluguei meu imóvel por R$ 1.000, eu recebo R$ 1.000, então é renda fixa. É fixo mesmo? Porque assim, como eu falei ali na estrada sinuosa e renda variável é o que a gente não sabe quanto a gente vai ganhar. Mas no imóvel, teoricamente, nós sabemos. Mas veja, é teoricamente. Porque o teu imóvel vai estar alugado 100% do tempo, você não tem que pagar impostos. E se o inquilino atrasar o aluguel? Você não vai pagar imposto de renda sobre isso? E se tiver reforma na fachada da casa, do prédio, da empresa que você está alugando, se estourar um cano, quem vai pagar? O inquilino ou você? Veja, o que vem de renda variável é sempre a questão de situações que fazem a nossa renda variar.
Então, mesmo um imóvel, apesar de teoricamente o valor que a gente recebe ser fixo, ou muitas vezes é, que a pessoa recebe aquilo ali mesmo, existem descontos que a gente nem planeja que vão acontecer, que a gente nem imagina que vão acontecer e que vão acontecer. Às vezes mensal, às vezes depois de um ano ou dois. Então, porque a gente não sabe que elas variam, tá? E tem uma outra questão extremamente importante, que é a inflação, tá? Você, como dono do imóvel, você consegue aumentar o teu imóvel com a inflação todo ano? Ou se o imóvel valorizou, porque você sabe que teu vizinho vendeu, você consegue na hora aumentar o teu aluguel? Não consegue. Então, essas são variáveis que afetam a renda do imóvel. Então, sim, é possível viver de renda de aluguel, mas temos que tomar alguns cuidados para não viver com 100% dela, porque a gente nunca vai ter 100% dela. Então, isso é um risco muito grande que as pessoas correm no Brasil. Ganho 10 mil de aluguel, eu vou viver com 10 mil. A hora que um imóvel, se a pessoa tiver mais de um, para de pagar, ela gera um risco muito grande para ela. Maravilha. Obrigado, Matheus. Continuar aqui. Agora eu vou explicar um pouquinho da Previdência Aberta. A Previdência Aberta eu acho um produto muito interessante, só que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente for começar nesses produtos. Esses produtos que eu falo são os produtos PGBL e VGBL que o mercado fala. E a gente tem que tomar uns cuidados para que a gente comece de forma estratégica na situação tributária e previdenciária. Porque se a gente começar sem nenhuma estratégia, isso pode acabar sendo um tiro no pé. E aí, vamos fazer a analogia de novo com as estradas que a gente mostrou no slide anterior, e o renda fixa estava a 80 por hora e ele estava a 70, né? Então, assim, de fato, se você for sem nenhuma estratégia e sem incentivo da empresa, em geral, você vai acabar indo um pouco mais devagar. Por quê? Você está pagando alguém para fazer algo que você poderia fazer sem nenhuma estratégia, sem ver se o motorista é bom, sem pensar em nada. Agora, se você já tiver uma estratégia tributária, o que que vai acontecer? Ao invés de você estar indo a 70, você está tendo um benefício fiscal, você está pagando menos impostos, que você pode pegar esse imposto e reinvestir na aposentadoria para chegar lá mais rápido. Então, por exemplo, você vai andar 85 por hora ao invés de 80, correndo o mesmo risco que você estaria correndo, mesmo risco não, desculpa, um risco semelhante a um risco de renda fixa. Isso, claro, se você escolher um produto de renda fixa, né? Agora, se você, além de fazer uma estratégia tributária, tiver um incentivo da empresa que você trabalha, olha, não é você que decide isso. Isso é a empresa que vai definir se ela quer te dar um incentivo ou não. Mas se você tiver um incentivo, pensa que se ela de dobrar o seu aporte, você estaria indo o dobro da velocidade e ainda está tendo esse benefício fiscal. Então, você está indo a 155 por hora, correndo um risco de 80. Você está quase dobrando a velocidade sem aumentar tanto o risco. Aqui a gente não teve perguntas sobre isso. Vamos avançar. Eu vou passar a palavra agora para a Raquel. Perfeito, André. Bom, então, aqui a gente consegue fazer já um paralelo com a fala do André, porque ele estava comentando sobre previdência aberta, né? Que é esses produtos PGBL e VGBL que nós chamamos, que a princípio qualquer pessoa consegue ter acesso. Então, a diferença aqui para a previdência fechada, que já tinha sido comentado antes, é que é restrito a um grupo de pessoas, então, a princípio, funcionários vinculados a uma empresa privada, no caso dos fundos de pensão, ou servidores públicos, no caso de regimes próprios de previdência. E uma questão bem relevante, que é uma das grandes vantagens aqui dos fundos de pensão em relação à previdência aberta, é que o fundo de pensão ele é constituído sem fins lucrativos. Então, o produto que a pessoa adquire, ele não tem nenhum valor embutido para fins de lucratividade da empresa. Na verdade, o custo que é repassado é apenas para fins de administração e manutenção dos planos, né? Então, aqui a gente consegue ver bem essa diferença, e aí trazendo a mesma lógica aqui das velocidades e a comparação com o risco da renda fixa, aqui, no caso dos fundos de pensão, a gente coloca aqui uma velocidade base aqui de 75 km
por hora seria sem estratégia e sem incentivo de empresa. Então, da mesma forma que na previdência aberta é importante ter estratégia fiscal, né, estratégia tributária, e que a pessoa avalie esse ponto antes de adquirir um produto, para fins de previdência fechada também é muito importante. Então, se não tiver essa estratégia e se não houver o incentivo da empresa, e o que é esse incentivo? Lembrando, é quando a empresa a qual a pessoa está vinculada contribui juntamente com ela para o plano de previdência. Então, aqui a velocidade seria 75 km por hora. Se houver estratégia tributária e não houver incentivo da empresa, aqui a gente tem um ganho relacionado ao imposto, que a pessoa vai ter vai pagar menos, né? Então, aqui seria já um aumento de 15 km por hora, chegando a 90, então tendo uma velocidade maior em comparação à renda fixa. E com a estratégia tributária e com o incentivo da empresa, aí se tem um ganho de velocidade muito relevante, né? Porque esse incentivo gera um incentivo duplo e ainda baseado na velocidade, que já é maior nesse caso dos fundos de pensão, a gente chegaria a 165 km por hora. E um outro ponto relevante aqui é que a gente precisa avaliar também dentro desses produtos as possibilidades de escolher o risco que se quer correr. Então, hoje em dia, esses fundos de pensão também oferecem, a depender do plano de benefícios, perfis de investimento. Então, a pessoa, o participante do plano, ele pode escolher se quer um perfil conservador, moderado ou arrojado, a depender do momento que ele está e ao apetite, ao risco que a pessoa tem. E aí também, dentro das abertas, só para complementar a fala do André, isso também é possível fazer esse tipo de escolha, né, de risco. No caso, lá nas abertas, a pessoa ela precisa escolher o fundo que ela quer investir, e não exatamente o perfil. Mas ambos produtos oferecem essa possibilidade, e também é importante que a pessoa entenda qual é o seu nível de risco que deseja assumir, né? Mas, em resumo, seria esse o cenário dos fundos de pensão. Obrigado, Raquel. Só depois que a Raquel aqui falou, eu pensei uma coisa, que nos produtos de previdência aberta, VGBL e PGBL, você pode ficar trocando os fundos. Então, o fato de você ter, acho que na fechada também, né, Raquel? O fato de você escolher um conservador não significa que você tem que ir com ele até o final. Você vai trocando. Na entidade aberta, nos PGBL e VGBL, isso é feito via portabilidade. No fundo de pensão, como é que funciona, Raquel? Perfeito, André. No fundo de pensão, vai depender da regra de cada plano, porque isso é um pouco flexível, mas, em geral, se tem datas ao longo do ano que você pode alterar esse perfil, né? Então, e aí os perfis também variam. Eu coloquei 3 aqui de forma genérica, mas dependendo do plano de benefícios, existem diversos níveis, assim, de risco, que aí a pessoa precisa avaliar, e é bom acompanhar os históricos, né? Para ver o momento melhor de adequar, e como o Matheus já tinha colocado também, se a pessoa está mais perto da aposentadoria, é interessante avaliar a redução do risco, ser um pouco mais conservador, né? Mas Legal, obrigado. normalmente assim, de nada. Você falou aí no final de risco, né? Então vamos falar de risco. Pessoal, o que vocês acham que é o principal risco que a gente tem que se proteger quando a gente está falando de investimento para aposentadoria? Se alguém puder, manda no chat aqui, só para a gente participar junto um pouquinho aqui. Falando aqui só do investimento, tá, pessoal? Não do risco do produto como um todo, da aposentadoria como um todo. É isso aí. É inflação, exatamente. Então, assim, vamos pensar que se uma inflação de 5%, ela vai tirar um pouquinho o seu poder de compra no próximo ano. Então, assim, o que você comprava com 100, você vai precisar de 105. Agora, em 40 anos, isso tem um efeito muito brutal. Então, por exemplo, se você o que você compra com R$ 1.000, se tiver uma inflação constante de 5%, daqui a 40 anos você não vai comprar nem 200. É brutal. Aqui a gente teve uma pergunta que a gente fez, a pessoa não vai conseguir participar, mas que é como que a gente pode se proteger
Como que a gente pode proteger como que a gente pode se proteger da inflação. E a gente vai falar aqui de um dos produtos que que pode funcionar para proteger da inflação, mas existem muitos no mercado e aí vocês não devem se ater a um único produto. É sempre bom a gente diversificar a carteira, ter investimento em uma coisa, em outra coisa. E o produto que a gente vai falar aqui é o produto Renda Mais. Como é que esse produto funciona? Você vai ter uma renda constante numa data que você escolher por 20 anos. É esse produto, inclusive, da pergunta da Denise, né? É um produto muito interessante que facilita muito a construção de, de um portfólio para aposentadoria. Por quê? Pensa que se você investir um valor aqui hoje e que mesmo que o papel, que o ativo que você invista tenha um vencimento lá em 2040, por exemplo, você vai chegar em 2040, ele vai vencer e você vai ter que resgatar tudo e pensar o que vai fazer com o dinheiro lá na frente. Nesse produto aqui, ele é bem diferente. Ele já reinveste para você e você não tem essa preocupação. Sua única preocupação é desfrutar desse benefício. E para chegar lá, você pode contribuir todo mês, você pode comprar à vista, você pode fazer quanto e quando você quiser. E aí, pensando nesse gráfico, essa parte que sobe é a parte de contribuição. Você pode, inclusive, fazer só hoje e não ter mais essa parte que sobe. E ter depois só a parte que desce. Essa parte que desce é a parte que você vai usufruir do benefício. Então, aqui, nesse caso, você vai receber por 20 anos. E a gente teve uma pergunta aqui do Guilherme. O Guilherme está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Fala, Guilherme, beleza? Beleza, bom dia a todos. Você quer fazer a pergunta, Guilherme? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade que o André está nos dando junto com os seus colaboradores. É uma pergunta assim que eu me faço todos os dias, né, sobre qual o melhor momento para pensar em aposentadoria, né, visto que o tempo, pelas atividades que a gente tem ao longo dos dias, ao longo dos meses, anos, né, tem passado tão rápido, né? Então, assim, qual o melhor momento? Visto, hoje eu tenho 29 anos, né? É cedo, posso aguardar mais um pouco para poder pensar na aposentadoria. Maravilha, Guilherme. Você falou que tem 29 anos, né? Eu vou pedir licença aqui, parar de compartilhar a tela e vou compartilhar uma outra tela com vocês e vou, e vou fazer uma simulação aqui desse produto do Renda Mais aqui. Acho que vai ser bem legal que a gente vai conseguir. Eu acho que eu vou conseguir te ajudar aí com essa pergunta. Ó, estou aqui no Google, tá, gente? Google Tesouro Direto Taxas. Só isso. Entrei aqui. Quando a gente entra aqui no produto, a gente vai procurar um produto Renda Mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, o site mudou hoje, parece. É real, Matheus, mudou hoje. Gente, eu não vou conseguir fazer aqui, desculpe, mas eu vou contar o que que eu fiz para deixar claro, tá, tá, Guilherme? Aí você me fala se está fazendo sentido a lógica aqui. Vocês voltaram a ver minha tela? Tela da apresentação? Sim, voltamos, André. Sim, Beleza. voltou. O exercício que eu ia fazer é o seguinte: hoje, os seus 29 anos, vamos supor que você quisesse ter uma renda de R$ 1.000 por mês por 20 anos, aos 64 anos. Então, o que que ia acontecer? Daqui a 35 anos, você ia ter uma renda de R$ 1.000 por mês por 20 anos, dos 64 aos 84. E aí, o que que você ia precisar? Você ia precisar de R$ 13.000 para comprar isso lá na frente.
Agora, vamos supor, Guilherme, que você não tivesse seus 29 anos, você tivesse 44. Os 13 mil não iam ser suficientes. Você ia precisar de 37 mil reais para fazer isso. E aí, avançando um pouquinho mais, se você já tivesse seus 59 anos, você ia precisar de 98 mil reais para ter a mesma renda aos 64. E o que que eu quero falar com isso? Que o melhor momento para a gente começar foi ontem, tá? E o segundo melhor é hoje. Por quê? Se a gente esperar muito, vai ficar difícil. Quanto mais a gente esperar, mais difícil. E o fato que vai fazer ser 13 mil hoje e não 98 é os juros e o tempo. Esse é o fator que vai contar ao seu favor. Se você deixar lá para frente, esse vai jogar os juros e o tempo não vão jogar ao seu favor. Consegui ajudar um pouquinho, Guilherme? Ele tá mutado, André. Desculpa. Guilherme, consegui ajudar um pouquinho? Acho que. Sim, claramente, André. Maravilha. Obrigado aí pela pergunta, tá? Eu agradeço. Continuando aqui, a gente teve uma outra pergunta que a gente está fazendo um gancho aqui, que não é uma pergunta muito técnica, né? Como essa do Guilherme, mas a gente está tentando encaixar uma tecnicidade aqui nela. A Lara perguntou, na verdade ela não foi bem uma pergunta, mas foi uma constatação dela, né? O caso clássico das ciências comportamentais que ainda não consegue pensar que estarei viva para usufruir dessa proteção iniciada agora. Então, assim, Lara, eu te convido a pensar da mesma forma que a gente falou para o Guilherme, será que não vale a gente pegar um pedacinho que é hoje, que na matemática financeira a gente fala que comprar aposentadoria quando a gente é muito jovem é muito barato e deixar lá para frente é mais caro. Então, assim, pensa que você está comprando algo muito barato, tipo uma pichincha, para a sua aposentadoria lá na frente. E outra coisa que eu pensei aqui para você também, Lara, sei que você tem filha, né? Pensa que tudo isso que você está fazendo, se eventualmente se não tiver aqui, a maioria dos produtos que das estratégias que você usar para aposentadoria, ela também vai servir como uma proteção para sua filha, sua família como um todo. É, Aqui a gente colocou algumas perguntas também. Raquel, você ajuda a gente com essas aqui? Sim. Então, a pergunta da Kátia foi se é necessário o acompanhamento com um planejador financeiro ou é possível fazer sozinha, né? Imagino que ela queira entender se qualquer pessoa teria condições de fazer um planejamento para fins de aposentadoria sozinha ou se é interessante ter essa contratação de um profissional capacitado. Exatamente, Raquel. Então, assim, o que que acontece? Primeira coisa. Assim como o nosso planejamento financeiro, a nossa aposentadoria será para quem e depende de quem? De nós, né? A gente não pode colocar isso na mão do governo, da nossa empresa, porque no final o beneficiário sou eu, é a Raquel, é o André, somos todos nós que estamos aqui, tá? Nós teremos esse benefício. Então, essa é uma responsabilidade nossa que nós devemos olhar, tá? Só que como muitas coisas na vida, né, gente? Olhar para as coisas sozinho é difícil. Não sei quem já tentou ir pra academia sozinho pra ficar bem, cuidar da alimentação e comer 100% certo. Não vou dizer médico, porque médico é um pouco mais, né, difícil de saber a doença em uma semana. Mas veja, existem profissionais que podem te encurtar o caminho. Porque o que que acontece? Tudo que você vai fazer sozinho. A gente vai voltar na conversa, se não me engano, do Tarso da pergunta, de renda variável é perigoso. A gente precisa saber estudar. Então eu tenho que me dedicar a esse estudo. Eu tenho que ter tempo, que eu vou ter que ter essa dedicação, né? Se for para mais renda variável ou menos, independente, você vai ter que ter esse tempo de acompanhamento também. E isso vai te dar uma curva de aprendizagem, tá? Então veja.
no primeiro momento sim, dá para você fazer isso sozinho. É fácil? Acho que não, né? Então, para isso tem duas funções que são bem importantes e diferentes, tá? Já vou complementar isso. Um é o planejador financeiro. É quem vai olhar para o teu orçamento, vai poder falar de você um pouco aqui, um pouco ali, ah, entrar na Edilene lá que falou de olhar o momento atual, olhar para o futuro, te ajudar nessas escolhas financeiras. Então, essa é uma função do planejador financeiro. Só que o planejador financeiro, ele não pode, por lei, falar de investimento. Por quê? Isso é uma função hoje, regulamentada aqui no Brasil, que é o consultor VM, consultor de valores imobiliários. Esse consultor, ele é para falar de investimentos. Por quê? Ele vai ter que ter um estudo mais específico. Porque além de entender o teu orçamento, de entender isso, que é a parte do planejador, o consultor VM, ele tem que olhar e falar assim, legal, o André vai se aposentar daqui quanto tempo? Qual é o perfil de risco? Qual é a família do André? Qual é a necessidade dele de dinheiro, de curto, médio e longo prazo? 100% desse dinheiro dele aqui é só aposentadoria? Ou ele quer, desculpe, comprar um carro, viajar? Então, entender isso, que cada investimento vai ter essas caixinhas. E a gente poder falar desses investimentos e mostrar para vocês que isso faz diferença, tá? E daí, outra questão importante. Pense que nós estamos aqui hoje em quase 60 pessoas. Se nós acharmos duas estratégias parecidas, elas nunca serão igual. Eu duvido que a minha carteira é igual de qualquer um aqui. Mesmo de alguém que adore renda variável, vai ser igual do que a outra. Por causa de um ativo, de uma previdência, do banco que usa. Vai ter mudanças. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, assim, além disso, né, o consultor CVM, ele tem algumas diferenças, né? E eu falo isso pro André também porque ele é. Nós somos independentes, independente da empresa. Ou seja, isso é algo importante que, eu investi porque meu amigo me disse para investir aqui, eu investi no banco porque o banco falou para investir lá. Eu falei, não importa. Ou são funcionários e você deu a sua responsabilidade. Então, independente, você tem que saber do seu investimento e acompanhar. Porém, é importante ter um profissional que, independente, olhe isso para você e te auxilie, tá? Também vieram umas perguntas falando um pouco mais de estratégia. Veja, só para reafirmar isso, estratégia é pessoal. Ninguém vai ter a mesma estratégia do que a outra aqui, mesmo que queira. Então, aqui, por ser uma roda de conversa, um bate-papo aberto, não tem como a gente comentar algo tão específico, um percentual de carteira, um ativo, e nem poderíamos, que fique bem claro, tá? Eu queria puxar um gancho também aí na resposta do Matheus. O planejamento financeiro, em geral, ele é separado em 6 grandes áreas, que são elas: a gestão do orçamento, a gestão de ativos, eh, a gestão de riscos, que é a parte dos seguros, o planejamento tributário, o planejamento sucessório e o planejamento de aposentadoria. Ele pode, de alguma forma, abraçar todos eles. Então, assim, pode ser que seja bem mais complexo do que simplesmente quanto eu preciso colocar hoje para me aposentar com X lá na frente. Porque você pode usar estratégias ao seu benefício, por exemplo, se você, vamos supor que o seu orçamento já esteja sobrando muito e você já saiba. Mas será que não tem uma estratégia tributária que pode te fazer chegar ainda mais rápido? Será que não tem uma estratégia sucessória que vai dar proteção para sua família, no caso de falecimento, ou deixar seus filhos com proteção, ou tem várias coisas que a gente pode pensar, que o planejador financeiro pode te ajudar a chegar mais rápido lá no nosso destino, que nesse papo aqui é a aposentadoria. Acho que a gente tinha programado para fazer uma apresentação mais curtinha, então acho que a gente vai pular as perguntas, vamos deixar para falar no momento não gravado aqui da conversa. Vou pular aqui então. E aqui eu queria só puxar uma reflexão entre a gente. Quando a gente pediu para vocês preencherem o formulário de inscrição, a gente perguntou: você já investe para além da sua aposentadoria?
a gente imaginou que a gente ia ter um percentual de 30%, 40%, e para nossa felicidade, a gente percebeu que as pessoas que se inscreveram, pelo menos até quinta-feira à noite, que foi quando a gente travou a apresentação, é, 82% das pessoas que se inscreveram, não necessariamente que estão aqui, já planejam sua aposentadoria além do INSS. Isso deu uma felicidade para a gente muito grande. Só que a gente está falando aqui de pessoas que têm uma situação de privilégio. E não estou falando financeiro, estou falando de conhecimento mesmo, tá? Trazendo esse recorte para um nível de Brasil, a população não aposentada, que é quem não chegou lá ainda, né? Que se prepara para a aposentadoria é só de 19%. Olha a diferença que a gente vê nesse gráfico aqui, é o oposto. Praticamente um completa o outro. Só que aqui a gente está num público que já está muito à frente do que o geral do Brasil. E aí, o que que a gente queria pedir para vocês? Acho que eu falo em nome da Raquel e do Matheus também, para que a gente converse sobre o assunto. Converse com os amigos, com os familiares, com os colegas, para a gente propagar para a gente divulgar esse conhecimento de que a gente precisa se preparar para a aposentadoria. Não dá para depender só do INSS. Vamos avançar com esse assunto, não parar aqui nessa roda, chama a gente, chama seus amigos para conversar. A gente vê que se fala muito do INSS no campo político, muito do PGBL, VGBL, produtos de renda fixa, renda variável, pelos bancos, assessorias, corretoras e toda essa parte comercial aí, mas na parte de compartilhar conhecimento, de educacional, a gente vê muito pouco. E é isso que a gente queria pedir para vocês aqui no final dessa apresentação aqui inicial, já avançando para o final, né? É isso. E aqui vamos falar um pouquinho vocês querem complementar alguma coisa que eu falei antes, Raquel e Matheus? Essa parte do. Não, André, obrigado, acho que foi bem completo. Não, André, tá perfeito. Então, aqui vamos falar das nossas estratégias pessoais, começando por Raquel. Sim, vamos. De forma bem sucinta, assim, apesar de eu ser atuária e ter bastante conhecimento, assim, da área sobre aposentadoria, de finanças mesmo, eu tive bem cedo a oportunidade de entrar num plano de previdência fechado e conhecendo o produto, eu entendi que seria melhor adotar a estratégia de terceirização, né? Então, a maior parte dos meus investimentos focando em aposentadoria está dentro de, atualmente, 2 fundos de pensão, porque eu saí da empresa em que eu me vinculei ao primeiro plano de previdência e hoje a empresa que eu trabalho tem outro, e eu acompanho constantemente, isso é muito importante, então, apesar de terceirizar, eu analiso como está a evolução desses produtos e tenho alguma parte em renda fixa, então eu sou bem conservadora e pelo meu estilo de vida, assim, por me conhecer, eu entendo que eu precisaria dedicar um esforço grande de tempo e de estudo para adotar uma estratégia diferente dessa. Então, por conhecer o produto e acreditar nele, eu mantenho essa estratégia até o momento, pelo menos, de estar dentro de um plano de previdência fechado, que tenha também as estratégias tributárias minhas e que eu mantenha um acompanhamento. É claro que pode ser que em algum momento eu mude um pouco essa estratégia, né? Mas atualmente é a forma que eu montei assim meu planejamento. Qual que é o perfil de risco? Eu considero que meu perfil de risco é conservador, mas os planos que eu tô, André, eles não têm, são os planos mais antigos, eles ainda não têm o perfil de investimento, sabe? Então, Tá. quando eles tiverem, porque alguns estão passando por mudanças regulamentares, e aí vamos ter essas opções, né? Mas por enquanto não tem. Então, na verdade, a composição da carteira deles, em geral, ela é relativamente conservadora. Ela não é tão conservadora porque eu estou dentro do grupo de ativos, né? Ainda formando patrimônio. Então, ela tem ali um mix de investimentos dentro do que a legislação permite, né? Porque para os fundos de pensão também existe uma
uma resolução específica da CVM que determina quais são os investimentos que os fundos podem fazer. Muito obrigado. Vou falar da minha agora. Eu estou em previdência aberta, né? Minha estratégia principal é previdência aberta, porque eu tenho incentivo da empresa e por estratégia tributária também. Falando em perfil de risco, o meu perfil é bastante conservador também. Eu até abri a carteira como um todo para checar, e eu estou em 94% em renda fixa, 6% em renda variável. Então, assim, o meu perfil é bastante conservador, e é isso. Então, né, André, já que você falou do percentual da tua carteira, vamos inverter essa ordem aí um pouquinho? Então, assim, pessoal, como podem parecer, ó, a Lara já falou, lá vem o Matheus. O meu perfil, gente, é de risco. Eu adoro o mercado financeiro. Vou dizer assim, não gasto tempo, eu invisto meu tempo. Então, leio relatórios, acompanho casos de análise, é morning call de manhã, é mercado financeiro à tarde, ouvindo podcast no carro, em casa. Veja, eu faço isso porque eu gosto. Entra por aí. Segundo, o meu perfil de vida, né? Então, hoje, 35 anos, casado. Então, sempre me organizei. Pensando em aposentadoria, o meu perfil hoje, para não dizer que é 100%, tá, André? Vamos dizer 95% renda variável. Desses 95, eu digo que são 70, 80% em fundo imobiliário, né? Que seria como investir em imóveis, para quem perguntou aqui e gosta dessa forma, só que de uma forma de bolsa, com menores valores, de uma forma diferente, e uma parte em ações. Então, hoje, em torno de 10%, 20% da minha carteira, talvez um pouco mais, em ações e tudo mais. Daí tem um pouquinho em dólar, um pouquinho em criptoativo. Mas veja, dólar, eu não sou especialista. Eu terceirizo. Existem ferramentas disso. Criptoativo é especulativo. Eu vou pôr 1% porque é meu risco. Mas veja, é o meu perfil. E eu falei, gente, aposentadoria. Matheus, você tem uma reserva de emergência? Sim. Grande, consumindo, mas grande. Sempre que eu preciso, ela tá ali. Quando eu comprei meu imóvel, quando eu me casei, esse dinheiro não era renda variável, tinha objetivo. Então eu me planejo e era renda fixa. Então veja, são momentos de vida e objetivos de vida, tá? Então, quando eu penso minha aposentadoria, eu digo, ela vai chegar, a tendência é para 100% de renda variável ou muito próximo disso. Tudo que eu tenho um plano, um objetivo, vai ser renda fixa. Eu tenho um prazo. Eu não posso perder esse dinheiro. Então, isso é um cuidado que, independente do perfil de cada um, nós temos que entender que são momentos e situações, né? Alguns aí já me conheciam, sabia que o perfil aqui é um pouco mais agressivo, mas é tranquilo. Veja, eu não me sinto mal assim, e isso é importante. Como que você se sente com o seu investimento, tá? E meus clientes, que fique claro, tá? Nenhum deles tem o quanto eu tenho de renda variável, porque não é o perfil deles. Então é um cuidado muito importante. Acho que é isso, né, pessoal? Como o Matheus colocou aí, ele tem um perfil muito agressivo, muito arrojado, mas para isso também ele considera o momento de vida dele e ele estuda muito. Então, assim, não é falar, vou colocar 90% da minha carteira em renda variável e deixar lá por conta de um gestor. Será que você confia tanto no gestor a ponto de colocar sua vida financeira nas mãos dele, sem fazer uma avaliação de isso está estranho. O Matheus, ele sabe, o Matheus estuda, o Matheus faz sentido para a vida do Matheus. Para mim, eu não estudo tanto renda variável, eu estudo muito mercado de renda fixa. Então, para mim, faz mais sentido. Então é isso. Igual alguém comentou aqui no chat, não tem certo, não tem. Tem o certo para você e o certo para outra pessoa. Alguém quer mais André, falar sobre estratégias? só um complemento que me veio na cabeça agora. Você falou de terceirizar. E a gente tá pensando, o André deu o exemplo de terceirizar para alguém profissional, um mercado financeiro, um fundo. Pessoal, essa terceirização pode ser teu amigo que falou: Olha, ouça essa diquinha. Pode ser o youtuber, pode ser o cara no Instagram. Lógico, eu, André, aqui somos certificados CVM. Só que nós não pode, eu não posso abrir uma chamada no Instagram ou aqui e falar invista um X, invista um Y. Porque como a gente falou, isso é muito específico, tá? Então,
tomar muito cuidado com essas dicas de investimento de mercado. Então é um cuidado muito, muito grande, tá? Eu acho que essa forma a gente tem que sempre estar de olho. Porque quem tá falando isso, o que que ele tá ganhando por fora, tá? Então é um cuidado muito grande. Isso aí. Pessoal, a gente queria pedir para vocês aqui para preencher um formulário que a gente fez para avaliar avaliar essa roda de conversa. Eu vou jogar aqui no chat, se alguém quiser. Tem o link também aí nessa tela. Tem esse Bitly aí que a Ana me ajudou muito a criar essa apresentação como um todo. Enquanto eu vou fazendo os agradecimentos aqui, antes da gente fazer as considerações finais aqui, queria agradecer, vou falar alguns nomes que foram principais, assim, o Gabriel Pelicano, que está aqui no vídeo, que ajudou bastante desde o começo, a Ana Luísa me ajudou aqui na apresentação como um todo, aos nossos professores que não estão aqui, mas que sempre nos trazem um choque de realidade, né, Matheus? Porque a gente tem essa cabeça técnica e a gente agora indo para um lado mais comportamental. Quer agradecer alguém, Matheus? Raquel, quer agradecer alguém? André, quero agradecer primeiro você, acho que o incentivador, o cara que chegou e falou assim: Matheus, vamos fazer um bate-papo, tranquilo. Se der 5 pessoas, tá tranquilo. Pessoal, a gente tava aqui variando 60, 62, 63, né? Muitos tiveram imprevisto, não puderam vir. Então, eu fico muito feliz pelo convite do André, agradeço publicamente, tinha que fazer isso agora. E a todos que estão aqui ouvindo, trocando esse conhecimento com a gente vai bater um papo agora também, então agradeço a todos que estão aqui. Eu queria te agradecer também, André, pela oportunidade, por ter me convidado e parabenizar vocês dois, assim, por estarem fazendo esse movimento, que é muito importante. Eu comentei com o André que isso é um benefício social enorme. Então, quanto mais pessoas tomarem conhecimento e se interessarem por isso, mais saúde financeira nós vamos ter na nossa sociedade. Eu acho que esse é o maior objetivo. Então, parabéns pela iniciativa. Muito legal. Beleza, pessoal. Aqui estão os nossos contatos. O meu é André, underline Finanças. O meu Matheus. mld.investimentos. E o meu é Raquel Lauter. É isso aí. Vou parar a gravação, pessoal. Muito obrigado.